Você tem 23 anos, trabalha há 2 anos e já se sente esgotado de um jeito que não consegue explicar. Acorda cansado, não aguenta mais pensar no trabalho, sente que está operando no limite. Mas quando conta isso para alguém mais velho, ouve: burnout? Você mal começou. Espera até ter filho, conta para pagar, pressão de verdade. E aí vem a dúvida: será que eu sou fraco? Será que isso é mimimi geracional? Ou será que tem algo estruturalmente diferente acontecendo e ninguém está falando sobre isso? Aqui vai a verdade que ninguém quer aceitar. Jovens de 20 anos hoje enfrentam um tipo de sobrecarga cognitiva, emocional e informacional que não existia há 20 anos. O trabalho mudou, a rotina mudou, o ambiente mudou e o corpo está respondendo a isso. Burnout não é sobre quanto tempo você trabalhou. É sobre quanto o sistema exige do seu cérebro sem dar descanso real. E até o final deste vídeo, você vai entender por que a comparação geracional é estruturalmente falsa, o que mudou no trabalho e na vida que tornou o burnout mais comum em jovens, e como reconhecer se o que você sente é burnout de verdade ou outra coisa. Vamos desconstruir essa narrativa agora. Você não sabe o que é trabalho pesado. Essa frase já virou clichê geracional, e ela carrega uma crença silenciosa. Sofrimento só é legítimo se for físico, visível e duradouro. Mas vamos olhar para os números. Primeiro, precisamos entender o que mudou estruturalmente no trabalho. Há 30 anos, trabalho tinha início e fim definidos. Você saía do escritório, desligava. Hoje, você carrega o trabalho no bolso. Mensagem no WhatsApp às 22 horas. E-mail no sábado, notificação de Slack no domingo. O cérebro nunca desliga. Pesquisas mostram que trabalhadores modernos tomam, em média, 35 decisões por minuto durante o expediente. Gerações anteriores tomavam menos de 10. Isso não é trabalhar mais horas, é trabalhar em alerta constante. E o cérebro interpreta isso como ameaça crônica. Além disso, a expectativa de disponibilidade total mudou completamente. Antigamente, estar disponível significava estar no local de trabalho. Hoje, significa responder rápido, estar online, mostrar engajamento fora do horário, ter mentalidade de dono. Isso cria uma ansiedade de performance constante. Você nunca está fora do trabalho de verdade. E o corpo não entende a diferença entre estar trabalhando e estar pensando no trabalho. Ambos ativam cortisol. Agora vamos falar sobre sobrecarga informacional sem precedentes. Uma pessoa hoje consome, por dia, o equivalente a 174 jornais de informação. Há 40 anos, isso era menos de 5. E não estamos falando só de notícias. Estamos falando de reuniões, mensagens, decisões triviais, comparação social constante nas redes sociais, expectativas culturais aceleradas como sucesso aos 25. O cérebro humano não evoluiu para processar isso. Ele evoluiu para caçar, coletar, descansar em comunidade. Não para estar em 5 conversas simultâneas enquanto responde e-mail e pensa na entrega de amanhã. E aqui está um ponto fundamental. Burnout não é sobre quantas horas você trabalhou. É sobre quanto o sistema exigiu do seu sistema nervoso sem dar recuperação real. E essa exigência é estruturalmente maior hoje. Tem mais. A precarização foi disfarçada de flexibilidade. Trabalho flexível virou sinônimo de não ter horário fixo, que na prática significa trabalhar sempre que chamado. Trabalhar de qualquer lugar, que significa nunca desconectar. Gerir o próprio tempo, que significa assumir o risco da própria produtividade. Isso transfere a ansiedade da empresa para o indivíduo. E jovens estão começando a carreira já nesse modelo. Sem ter vivido o antes, sem saber que é possível não viver em modo alerta. Então, quando alguém diz burnout, você mal começou a trabalhar. A resposta correta é: eu comecei num sistema que exige mais do cérebro em 2 anos do que vocês lidaram em 10. Não é competição de sofrimento, é leitura honesta de realidade. Agora vamos mais fundo. O que realmente está acontecendo no corpo de alguém de 20 anos hoje? Por que o sistema nervoso entra em colapso tão cedo? Primeiro, vamos falar sobre o início da vida adulta sem preparação estrutural. Você saiu da escola, entrou na faculdade ou no trabalho
e de repente está lidando com decisões financeiras sozinho, pressão de carreira, comparação social amplificada no Instagram e LinkedIn, expectativas familiares, insegurança no mercado. Tudo isso ao mesmo tempo. E o cérebro ainda está se desenvolvendo. A região responsável por regulação emocional e tomada de decisão, o córtex pré-frontal, só termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Isso significa que você está enfrentando demandas de adulto com ferramentas neurológicas ainda em construção. Além disso, existe a cultura da produtividade tóxica. Hoje, ser produtivo virou identidade. Se você não está construindo side hustle, fazendo curso, postando conquista, evoluindo, você sente que está ficando para trás. Isso cria uma corrida sem linha de chegada. E o corpo interpreta a corrida constante como fuga de predador, ativa cortisol, desliga sistemas de recuperação. E com o tempo, você entra em exaustão crônica. Aqui está outro insight importante. O corpo não sabe diferenciar pressão de trabalho de ameaça de sobrevivência. Ambos ativam a mesma resposta de estresse. E tem outro fator crítico, a ausência de descanso real. Gerações anteriores descansavam conversando pessoalmente, lendo livros, assistindo TV passivamente, ficando entediados. Hoje, descanso virou scroll infinito, consumo de conteúdo acelerado, comparação social disfarçada de lazer, mais estímulo dopaminérgico. Isso não é descanso, é troca de tipo de tensão. O sistema nervoso continua ativado. Também precisamos falar sobre precariedade emocional normalizada. Você cresce ouvindo: ansiedade é normal, todo mundo tem, é da idade. E para de questionar. Aceita que viver ansioso, exausto e sem foco é parte de ser jovem adulto. Mas não é. É resposta a um ambiente hostil ao funcionamento humano. E aceitar como normal impede você de mudar. Então, o que está acontecendo não é que jovens são fracos. É que jovens estão entrando num sistema que exige mais, descansa menos e normaliza colapso. E precisamos falar sobre o papel do ambiente digital. Vamos ser diretos. Você cresceu imerso em estímulo constante. Notificações, likes, mensagens, reels, stories. O cérebro nunca teve um minuto de tédio produtivo. E tédio é onde o cérebro processa emoções, consolida a memória, regula estresse. Sem tédio, você vive em acúmulo emocional constante. E isso acelera burnout. Aqui está o ponto central. Burnout não é só sobre trabalho. É sobre viver num estado de ativação crônica e nunca ter aprendido a desligar de verdade. Agora, como saber se o que você sente é burnout ou outra coisa? Aqui estão os sinais específicos de burnout em jovens. Primeiro, cansaço que não melhora com descanso. Você dorme 8 horas, acorda exausto. Tira o fim de semana, continua sem energia. Porque o problema não é falta de sono, é sobrecarga do sistema nervoso. O corpo está em alerta crônico e descanso passivo não resolve alerta ativo. Segundo, cinismo precoce. Você começa a sentir nada disso importa, trabalho é só ganhar dinheiro, não vejo sentido nisso. Isso não é amadurecimento, é desconexão emocional defensiva. O cérebro está se protegendo de sobrecarga ao desligar o significado. Terceiro, dificuldade de concentração, mesmo em coisas que você gosta. Você não consegue mais ler um livro, assistir um filme, ter uma conversa longa. Tudo parece rápido demais ou lento demais. Porque o cérebro foi treinado para mudança constante de foco e agora não consegue sustentar a atenção. Quarto, irritabilidade desproporcional. Pequenas coisas te irritam profundamente. Mensagem no grupo, barulho, pedido simples, porque o sistema nervoso está no limite e qualquer estímulo extra vira ameaça. Quinto, sensação de estar travado. Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue começar, fica olhando para a tela. Paralisia. Isso não é preguiça, é sobrecarga cognitiva. O cérebro está pedindo pausa e você está ignorando. Sexto, isolamento social progressivo. Você começa a cancelar compromissos, evita chamadas, prefere ficar sozinho, não porque quer, mas porque a interação social virou esforço. E o corpo está priorizando economia de energia. E aqui está o que você precisa entender. Burnout em jovens não é cansaço de trabalho.
É colapso de um sistema nervoso que nunca aprendeu a se regular num mundo de estímulo infinito. Então, vamos fechar. Se você tem 20 e poucos anos e já se sente esgotado, não, você não é fraco. Não, isso não é mimimi. E não, você não está inventando. O que você está sentindo é real, coerente e tem causa. Você está respondendo a um sistema que exige atenção constante, penaliza a desconexão, normaliza a sobrecarga e nunca ensinou você a desligar. E isso não é culpa sua, mas agora você sabe. E saber muda tudo. Porque burnout não se resolve só com descanso, se resolve com reconhecer o padrão, reduzir estímulo crônico, criar rotina de recuperação real, não scroll, e questionar a narrativa de que estar sempre ativo é normal. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Você precisa ser funcional a longo prazo. E isso exige parar de normalizar colapso. Burnout não mede quanto você trabalhou, mede quanto o sistema exigiu do seu corpo e quanto você ignorou os sinais. Agora você sabe onde olhar.